A Escritura diz: meu povo morre por falta de conhecimento. E também a proposta: vamos levar conhecimento ao povo. O povo necessita de conhecimento, conhecimento de Deus. Vamos levar conhecimento. O mundo propõe tantas coisas. O mundo desvia a atenção das pessoas. O mundo chama a atenção das pessoas. E as pessoas vão atrás da proposta do mundo, de tal maneira que passam o dia todo envolvido nas propostas do mundo. E esquecem que existe Deus. Esquecem que existem as propostas de Deus. De tal maneira que, às vezes, você vai falar de Deus para uma pessoa, ele se aborrece. Não fala de Deus. Eu já tenho a minha religião. É assim que ele diz, às vezes bravo. Não fale de Deus. Eu já tenho a minha religião. O que é que está se passando aí? É lógico que um conflito religioso, um conflito de religiões, e fica bem claro, exclui Deus. É um conflito de religiões que exclui Deus. Ele está dizendo: não me fale de Deus. Exclua Deus, porque eu tenho a minha religião. Então, religião excluindo Deus. Muita gente não quer que se fale em Deus, pois ele tem a sua religião. Não fale em Deus. A religião exclui as propostas de Deus na mente dessa pessoa, porque ele já tem um espaço da religião. Não me fale em Deus. Pois ele diz: olha, a religião é como time de futebol, que cada um escolhe o seu, é como política, cada um escolhe o seu partido. E ele não está errado, não. Religião é exatamente isso. Você não tem nem como arguí-lo. Porque Deus não fundou religiões. Deus não tem compromisso com religiões. Deus tem compromisso, sim, com a sua palavra. É diferente. Religiões e palavra de Deus. Religiões e evangelho eterno. Dois panoramas totalmente diferentes. E aí essa pessoa tem grande razão. Colocar religiões a nível de time de futebol e de partido político, onde cada um escolhe o seu. Livre-arbítrio. E daí ele fala: cada um escolhendo o seu time, o seu partido, a sua religião, não me fale de Deus. Não há necessidade de falar de Deus. Mas Deus não tem compromisso com religiões. Esta é a tônica que tem que ser despertada na consciência do homem hoje. Deus não tem compromisso com religião. Deus tem compromisso com a sua palavra, pois Deus e sua palavra são um. Então Deus tem um compromisso com o evangelho eterno de Apocalipse 14. Lá você vê um anjo levando um evangelho eterno. E a nota é que ele é levado, esse evangelho eterno, a todo tribo, a toda nação, a toda língua, a todo povo, em testemunho a toda gente. Ele tem mais uma nota. Depois disso virá o juízo. Esta pregação do Evangelho Eterno coloca diante de nossos olhos que estamos prestes a enfrentar um juízo.
Este está falando da brevidade do tempo. Pois quem está levando esse evangelho é um anjo, símbolo de velocidade. O evangelho eterno, ele vai ser dado num lapso curto de tempo. Ele é um testemunho. É um testemunho. Porque nós vamos defrontar com o juízo e lá tem que ter testemunho e testemunhas. E quando você estiver nesse juízo, você não poderá dizer: eu não ouvi falar do evangelho eterno. Eu sou livre de condenação por não aceitá-lo. Ninguém o anunciou. Por isso que esse evangelho eterno está sendo dado, carregado por um anjo, em testemunho a toda a nação, tribo e língua da terra. Pois este evangelho está falando que vai vir um juízo. Esse juízo já veio sobre a terra nos dias de Noé. Noé falava que viria um dilúvio. O povo não aceitou esta proposta de Noé. E viam a Noé como louco. Como vai haver dilúvio se nós nunca vimos chuva? Pois não havia chuva naqueles dias e naquela época. Era uma hipótese totalmente descartável a vinda de um dilúvio através de chuva. Não é um louco. Mas Noé partiu para a construção do seu barco. Noé acreditava nessa proposta, pois Noé sabia de onde vinha essa proposta. Essa proposta vinha de Deus, pois Deus estava triste com os caminhos que os homens tinham pegado. Os homens esqueceram de dar tempo a Deus. Os homens esqueceram de dar prioridade a Deus. Os homens esqueceram de honrar a Deus. Não querem ouvir falar de Deus. Vamos falar do que ocorre em nossa vida. Esporte, ganhar dinheiro, política, poder, prazeres. Vamos ouvir desses panoramas. Mas não falem de Deus. Não queremos ouvir a fala de Deus. E os corações deles se embrenharam pelos seus caminhos a ponto de Deus ficar triste com o homem. Deus se arrependeu de ter criado o homem. Então Deus deu anúncio a Noé. Manda que façam barcos. Acreditem na minha palavra para serem salvos. A salvação de vocês agora, nessa presente circunstância, depende da construção de um barco, pois virá o dilúvio que cobrirá toda a terra. E durante 120 anos, Noé pregou essa mensagem a todos. Mas eles se fizeram loucos. Não deram ouvido à pregação de Noé. E chamaram e titularam Noé como um louco. Como que um homem está construindo um barco em terra seca? Não tem água por perto. É um louco. E assim não deram ouvidos à mensagem de Deus trazida por um homem, Noé. É o que vai se passar nessa presente geração. O Evangelho eterno está sendo pregado hoje como nunca. Está se quebrando as barreiras denominacionais, igrejeiras. Está se exaltando agora a pregação da palavra de Deus. O importante é a pregação da palavra de Deus versus a construção de religiões, igrejismos. A prioridade hoje é a pregação da palavra de Deus, o Evangelho eterno.
Pois a mensagem é essa, o Evangelho eterno. Isto vai derrubar o denominacionalismo ou igrejismo, pois vamos nos unificar numa proposta, o Evangelho eterno, a palavra de Deus. É isso que vai unificar os filhos de Deus, a palavra de Deus, pois os filhos de Deus ouvirão a voz de Deus, pois eles são dirigidos pelo Espírito de Deus. As Escrituras dizem, os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Quem são os filhos de Deus? Os dirigidos pelo Espírito de Deus. Não os dirigidos por mentores, por ideias de outro, por pregadores. Cuidado, os iluminados. Passa a vida toda sendo iluminado por outro. Isto é só plateia. A vida toda são plateia. Curtindo e aplaudindo a luz do outro. É claro que quando ouvisse a voz do noivo, chegou. Esses curtidores da luz do outro vão verificar que não tem mais luz. A lâmpada deles não mais brilha. O que aconteceu que minha lâmpada apagou? É isso, querido. Você passou o tempo todo de sua existência apenas ouvindo sermões, sendo iluminado pela luz do outro. Agora o outro, ao ouvir, o noivo chegado, foi arrebatado. E a sua luz foi tirada de você. Você simplesmente andou 20, 40, 60 anos sem luz. Apenas iluminado pela luz do outro. Você não criou a condição de ter a sua própria luz. E aí? Você vai olhar que a luz do outro está acesa. Aí você vai pedir, me empresta aí desse óleo seu, para me pôr na minha candeia, para que eu possa chegar até as portas da eternidade e participar da boda do Cordeiro. Mas a outra vai dizer, eu não posso dar. Ela não tem como tirar dela esse óleo. Pois esse óleo é uma construção individual. Vem por se ouvir a Deus, se ouvir o Espírito Santo, ter um relacionamento com Deus, saber ser dirigido pelo Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós somos as igrejas de Deus. Cada um de nós somos templos de Deus. E Deus quer habitar neste templo. Para isso temos que nos encher da palavra e deixar que o Espírito Santo nos guie. Isso vai trazer o enchimento. Uma vez Jesus Cristo disse para os discípulos, vós estáis limpos porque ouvistes a minha palavra. Mas ainda espere. Espere até Jerusalém, para que vocês recebam o poder. Estas coisas nós temos que ter conhecimento. Para receber o poder. É isso que Deus quer. Paulo sabia disso e disse, eu sou mais que vencedor. Porque ele conhecia esse estado de conhecimento, de poder de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele tinha uma convicção de poder dentro dele. Paulo tinha essa convicção. E essa convicção deve estar dentro de nós. Aí então nós teremos prazer e alegria em ouvir a palavra de Deus e vamos querer estar perto de pessoas que falem a palavra de Deus, que nos faça crescer em conhecimento, pois meu povo morre por falta de conhecimento. Tem que haver pregação sim, muita pregação.
Quanto mais pregação, mais esclarecimento, mais luz, aí todos nos tornaremos luzes nesse mundo. Não mais seremos como a lua que reflete com a luz do outro, mas nós seremos luzes nesse mundo. Isso que disse Jesus. Vós agora sois luz. Você agora me conhece, você tem minhas palavras dentro de você. E quando você tem minha palavra dentro de você, disse Jesus Cristo, eu e meu Pai viremos fazer morada. É aí que Deus te vê, porque Deus está dentro de você. Você anda pelo mundo com Deus dentro de você. Isso vai fazer toda a diferença. E é tão simples, não é? Simplesmente se você guardar a palavra dele. E a conservação da palavra é feita pelo conhecimento, e o conhecimento vem por ouvir, pois a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E nós somos salvos pela fé. A fé é um grande fundamento. É a mão espiritual que alcança as riquezas do banquete celestial que está em Jesus Cristo. Pois Deus colocou toda a bênção sobre Jesus Cristo. E Jesus diz, todo poder no céu e na terra me foi dado. E nós podemos ser participantes dessa bênção. Nós podemos ser participantes dessa bênção. Quando vivermos em Cristo, participaremos do banquete que é Cristo. A totalidade das bênçãos de Deus. É uma boa nova, né? Então, vamos aprender a ouvir mais a palavra de Deus. E não vamos falar como o outro. Não me fale de Deus porque eu tenho religião. Deus é uma coisa. Religião é outra coisa. Deus é baseado em sua palavra no Evangelho eterno. Religião é baseada em conceitos de homens, visões de homens, determinações de homens. E ele está certo quando ele diz, religião para mim é política, é como time de futebol. Corretíssimo. Mas a palavra de Deus é outra coisa. A palavra de Deus é eterna. Deus e sua palavra são um. Vamos ficar com o Evangelho eterno versus o quê? O igrejismo, os tradicionalismos. É uma boa nova, né?